Boa tarde, membros da equipa técnica que vai dirigir o MCA Cabo Verde pela implementação do terceiro compacto do MCC, indicado e validado pelo Governo junto aos dirigentes do MCC. Relatório do Banco Mundial aponta preocupações com a dívida externa do país, projeta a economia azul como via de crescimento económico. Termina a fase de consulta pública para a subconcessão dos serviços portuários. Vice-Primeiro-Ministro garante que as sugestões recebidas vão ser analisadas pelo Governo. Negociações entre o SINDEP e o Ministério da Educação parecem voltar a estaca zero por causa das supostas alterações efetuadas na versão final do documento que deveria ser assinado entre as partes. Extrema-direita cresce na Europa e provoca a dissolução do Parlamento francês e o primeiro-ministro da Bélgica pede demissão. O principal membro do gabinete de guerra do governo de Israel também pede demissão e aumenta a pressão sobre o primeiro-ministro. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição e apresentação de Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Governo de Cabo Verde já indicou e validou junto ao Millennium Challenge Corporation, MCC, a equipa técnica nacional que, na perspectiva do Governo, é de comprovada e capacitada e também com reconhecido profissionalismo. A equipa aprovada pelo Conselho de Ministros e, segundo o Governo, dá as garantias necessárias para que, ao longo dos próximos 24 meses de negociação com o MCC, seja possível definir com sucesso o pacote de investimentos e o valor financeiro do compacto regional. As nomeações atuais, escreve o Executivo numa nota informativa, estão alinhadas com os regulamentos do MCC, que garantiu o necessário financiamento para o funcionamento da equipa nacional, incluindo o pagamento dos salários. Para a implementação do compacto regional, o MCA Cabo Verde vai realizar concursos públicos para a contratação da sua equipa de acordo com a nota do Governo. O Conselho Coordenador e o Comitê de Acompanhamento e Apoio vão garantir o envolvimento das partes interessadas, designadamente as organizações da sociedade civil e o setor privado, do desenvolvimento à execução, monitoramento e avaliação do compacto regional. Vai ser criada, de acordo com o Governo, uma unidade de desenvolvimento do programa com uma equipa permanente de especialistas. O relatório do Banco Mundial Economic Update 2024 foi apresentado hoje na cidade do Mindelo, um documento referente ao estado de desenvolvimento da economia nacional no ano passado e que faz projeções e recomendações para o triênio 2024-2026. Um relatório que assinala preocupações quanto ao nível do endividamento externo pelo país e projeta a economia azul como uma via de crescimento económico, como nos dá conta o José Pedro Santos. A desaceleração do crescimento da economia cabo-verdiana em 2023 face ao ano atrasado de 17,4% para 5,1% é um facto constante do relatório que assinala também o acréscimo do turismo que atinge a fasquia de mais de 1 milhão de visitantes, um setor que continua a ser o motor da economia do arquipélago, um item sobre o qual o Banco Mundial deixa recomendações, segundo a economista para Cabo Verde, Rosa Brito. Desde a pandemia da Covid-19, nós reparamos que a economia tem algumas vulnerabilidades. Neste caso, a dependência excessiva do turismo, é um desses constrangimentos, a situação da dívida, que continua elevada, apesar de ter vindo a descrescer após a pandemia da Covid-19. Isto, basicamente, o que tem contribuído para esta dívida elevada também é o elevado peso das empresas do setor empresarial do Estado no orçamento, mas é algo que o Governo tem estado a trabalhar e com o apoio do Banco Mundial. Vulnerabilidades que o Banco Mundial sugere ao país formas de as ultrapassar. Primeiro, tem que se fazer uma melhor gestão e planeamento das dívidas que são contratadas, reduzir a dependência das empresas estatais, mas existe um programa de reforma, como sabem, em curso, que possivelmente vai ajudar a resolver esta situação, e também a mobilização de mais receitas internas, não é? Políticas para mobilizar receitas internas, e isso vai reduzir a dependência do país a contrair empréstimos externos. O vice-primeiro-ministro, que presidiu o ato da apresentação do relatório Update 24, diz que Cabo Verde possui potencialidades de crescimento da economia se devidamente agregada à componente marítima. Nós temos aqui condições para fazermos do mar um setor propulsor e acelerador da dinâmica de crescimento económico em Cabo Verde. Não apenas ancorado na pesca semi-industrial, mas também na pesca industrial, olhando para os transportes, olhando para os portos, olhando para toda a área das pescas, da transformação, olhando para a investigação, porque só podemos abordar o tema do mar se investirmos na qualificação dos recursos humanos, não só na área técnica, mas também na área de investigação. Temos de ter cientistas, biólogos, para poderem
dominar conhecimento e perspectivar aquilo que serão as ações e as tendências em relação ao futuro. Então temos aqui um campo enorme, mas temos de investir. Investimentos que se tornam cruciais e urgentes, admite Olavo Correia. Cabo Verde está a trabalhar com a União Europeia no quadro do programa Global Gateway. Já temos acordado cerca de 300 milhões de euros para o setor dos portos, mas também da transição energética, que vai ser investido particularmente aqui nesta zona norte, na Ilha de São Vicente, na área dos portos, na área das pescas, mas também em Santo Antão, na área dos portos, por forma que possamos criar aqui uma capacidade em termos de infraestruturas, mas também em termos de negócio. Mas, para além disso, é fundamental que criemos um ecossistema de pequenas e médias empresas para que a cadeia de valor possa ser um elemento fundamental nessa nova estratégia, porque não vale a pena apenas trazer grandes investimentos e grandes investidores. É fundamental que possa emergir em São Vicente e em Cabo Verde, ao longo desse conceito da Zona Económica Especial Marítima, com importante em São Vicente, uma cadeia de pequenas e médias empresas, ao longo de toda essa cadeia de valor do mar, para que possamos gerar empregos qualificados e bem remunerados para os nossos jovens, a partir do epicentro em São Vicente, mas depois podendo alastrar-se para todas as demais ilhas de Cabo Verde. Tornar o país mais verde, mais digital e integrado na economia mundial e, sobretudo, com um desenvolvimento ancorado na economia azul, esta projetada de forma holística e transversal aos diferentes setores, constitui a visão e o caminho traçado pelo Governo, conforme as palavras do Vice-Primeiro-Ministro Olavo Correia. E terminou a fase da consulta pública, tendo em vista a subconcessão dos serviços portuários. O vice-primeiro-ministro, que é também ministro das Finanças, Olavo Correia, diz que as observações recebidas vão ser agora analisadas pelo governo. O processo está a correr bem, fizemos uma consulta pública, porque uma coisa é aquilo que nós pensamos, nós, setor público, mas outra coisa é aquilo que o mercado pensa, não é? E às vezes nós pensamos que sabemos aquilo que o mercado pensa, mas às vezes não é bem assim. Por isso, antes nós lançámos o concurso, fomos ao mercado procurar perceber quais são as expectativas do mercado em relação ao setor da construção dos portos em Cabo Verde. Já recebemos os inputs todos, estão a ser analisados. Uma vez fechado a análise e depois com a proposta da equipa técnica, estaremos a submeter a proposta ao Conselho de Ministros para que depois possamos avançar agora para o concurso em concreto nos próximos tempos, mas logo assim tudo estiver fechado, nós comunicaremos publicamente à nação cabo-verdiana. A ideia deste concurso é trazer mais valor à economia cabo-verdiana, como explica Olavo Correia. Estamos a trabalhar com urgência, mas com sentido de responsabilidade, e logo que tudo estiver fechado, estaremos a comunicar à nação cabo-verdiana o lançamento público do concurso internacional para encontrarmos um parceiro que não vai fazer o mais do mesmo. Não é? Para fazer o mais do mesmo, nós temos a Enapor, que pode continuar a fazer aquilo que está a fazer hoje. É para trazer mais valor, mais mercado, mais oportunidades para a economia cabo-verdiana e para promover a sua integração no contexto da economia africana e da economia mundial. O Governo entende que a estratégia prevista para a subconcessão dos serviços portuários irá promover o maior desenvolvimento do setor portuário do país. O vice-primeiro-ministro enaltece que todo o processo de privatizações, concessões e também subconcessões de serviços portuários tem por objetivo abrir Cabo Verde para o exterior e, com isso, trazer novos mercados através de uma parceria forte e de referência mundial. A pesca ilegal não declarada e não regulamentada é um flagelo económico e Cabo Verde está engajado nesta luta. A afirmação é do ministro do Mar, Abrão Vicente, que presidiu esta manhã, na cidade do Mindelo, a abertura do workshop de formulação de uma estratégia nacional e de plano de ação para o cumprimento do acordo da FAO sobre as medidas de estudo do Porto e os instrumentos internacionais complementares para combater a pesca ilegal não declarada e também não regulamentada. Acordo da FAO impede os navios que praticam este tipo de pesca de utilizarem os portos para desembarcarem as suas capturas, conforme a Patrícia Martins. A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, ou pesca INN, é um inimigo nacional e os seus efeitos são graves, afirma o ministro do Mar. Declaramos, obviamente, a pesca ilegal como um inimigo nacional. A pesca ilegal não declarada e não regulamentada é um flagelo económico, antes de dizer que é um flagelo ambiental. É um flagelo económico porque subtrai aos países e subtrai de Cabo Verde recursos económicos e naturais significativos, que representam economia para quem o faz, mas representa roubo de recursos para nós enquanto país. Os seus efeitos são particularmente graves para os estados costeiros em desenvolvimento e pequenos estados insulares em desenvolvimento que dependem da pesca. No bolo total da exportação de Cabo Verde, os produtos pesqueiros representam mais de 80%. Por isso, frisa Abrão Vicente, o país está engajado no combate à pesca INN. Nós temos de estar engajados nesta luta, na programação internacional, nas dinâmicas e na estratégia internacional de luta contra a pesca ilegal e não declarada.
Cabo Verde aderiu ao programa a 5 de julho de 2016 e procedeu prontamente à designação do Porto Grande, Porto da Praia e Porto Palmeira, bem como à notificação de pontos de contacto para intercâmbio de informação no âmbito do acordo. A nível regional, tive pessoalmente o prazer de assinar o instrumento que cria a plataforma de cooperação na promoção da pesca sustentável entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. De sublinhar também que Cabo Verde tem participado de uma forma muito ativa nas reuniões regionais, destinadas a definir uma estratégia global para melhorar a eficácia do plano. Cabo Verde é também parte contratante da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico e da Comissão Subregional das Pescas. A nível nacional, é de destacar o recém-aprovado Plano de Ação Nacional para prevenir, impedir e eliminar a pesca INN para o período 2023-2026. Trata-se de garantirmos a sustentabilidade, não só económica, mas natural, da nossa biodiversidade. Estima-se que a pesca INN seja responsável a nível mundial por capturas anuais de até 26 milhões de toneladas de peixe, com um valor que pode atingir 23 mil milhões de dólares, uma grande ameaça para a sustentabilidade dos recursos e ecossistemas marinhos em geral, comprometendo a gestão sustentável das pescas e dos recursos marinhos, uma ameaça para os meios de subsistência dos pescadores legítimos e a segurança alimentar. Por isso, frisa a representante da FAO em Cabo Verde, Ana Laura Tosa, que a organização vai continuar a apoiar essa luta. Como principal agência técnica das Nações Unidas relacionada com a pesca, a FAO tem dado uma forte atenção ao setor e Cabo Verde não foge à regra. A pesca e a economia sul têm merecido uma forte aposta de Cabo Verde que nós, a FAO, sempre apoiamos e continuaremos a apoiar. Portanto, vários são os projetos e iniciativas em execução e finalizados que demonstram essa aposta. O setor das pescas é uma das prioridades do quadro de programação do país da FAO de 2023-2027, alinhado com o segundo Plano Estratégico de Desenvolvimento e Agenda 2030 dos ODS, e o quadro de cooperação das Nações Unidas com Cabo Verde 2023-2027, e também a prioridade do quadro estratégico da FAO para o decenio 2022-2031. O workshop para identificação das principais lacunas e delinear um calendário de ação para o reforço do combate à pesca ilegal decorre no Mindelo até a próxima sexta-feira. E Cabo Verde tem todas as condições para ser um hub de exportação para países vizinhos de conhecimento em matéria de monitorização dos oceanos com recurso à inteligência artificial. A convicção é do presidente da ONG Biosfera, manifestada a propósito da terceira Conferência da Década dos Oceanos, promovida pela Presidência da República da Ilha do Sal. Em exclusivo ao Jornal da Tarde, Tommy Melo esclarece que algumas observações são novas. No entanto, este responsável fala da necessidade de uma conduta responsável por parte das autoridades face à gestão da zona costeira e ainda a criação de um plano de cogestão entre instituições do Estado e também ONGs da área para a melhor resolução das dificuldades apontadas. Os pormenores com a Nani Vaz. Um conjunto de recomendações que visa melhorar a saúde dos oceanos foi apontado por experts nacionais e internacionais que participaram da conferência. Subsídios antigos, em alguns casos, por isso o presidente da Biosfera fala na necessidade de ação. O governo já tem muitos programas que supostamente devia estar a fazer isso, mas muitas pessoas ainda não veem a coisa na prática, ou veem às vezes em muitos casos a coisa a regredir. Não é? Foi falado, por exemplo, lá da extração da areia ali na praia de Fonte Vila e outros vários casos que vê-se sempre a acontecer novamente. Quer dizer, não está a existir realmente uma conduta responsável nessas zonas costeiras. Está-se realmente a falar muito, mas na prática as coisas não estão a ser feitas. Tommy Melo acredita que Cabo Verde pode ser um hub de exportação de serviços de monitorização dos oceanos, uma ideia que também foi defendida por outros especialistas. De usar, por exemplo, tecnologias emergentes baseadas, por exemplo, na inteligência artificial, na pesquisa e monitorização dos nossos oceanos, e que Cabo Verde pode ser sim um hub de exportação desse conhecimento para nações vizinhas, porque Cabo Verde é como que um laboratório a céu aberto, não é, para aplicar essas tecnologias. Falou-se de fortalecer ações de sensibilização no seio da sociedade civil, estabelecer programas efetivos de pesquisa científica para criar conhecimento que sirvam esses subsídios sólidos aos nossos decisores, de forma que esses possam implementar medidas efetivas de governança. Algumas ONGs que elaboram na proteção do ambiente estão munidas de capacidades técnica e monetária. Para o presidente da Biosfera, o que falta é o juntamento com instituições do Estado.
obviamente nós precisamos sempre do Estado estar do nosso lado, não é? Portanto, por isso falou-se muito nessa conferência de planos de cogestão realmente entre organizações de sociedade civil, entre comunidades e as próprias instituições do Estado. Eu penso que em Cabo Verde, nesse momento, é o momento de darmos as mãos e de trabalhar de forma conjunta. E muito já se tem falado nisso. Eu penso que quanto mais ONGs realmente engrossarem as fileiras da rede nacional da Taola, maior capacidade vamos ter para conseguir ir resolvendo todos os problemas que foram apontados. Tommy Melo afiança que a Taola Mais está a trabalhar com as organizações interessadas para ingressarem à rede. 15 recomendações foram feitas no final da conferência, dentre elas a ratificação e defesa do Tratado do Alto Mar, Acordo das Nações Unidas sobre biodiversidade fora da jurisdição nacional. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, já temos 13 horas mais 16 minutos. A Ministra do Ambiente e Energia de Portugal enalteceu hoje o facto de os projetos de cooperação com Cabo Verde serem marcados por uma boa execução. São, lembra a Maria da Graça Carvalho, quase 10 projetos avaliados em mais de 2 milhões de euros. Aliás, vamos inaugurar um destes projetos em Santa Cruz, um centro de educação ambiental em Pedra Badejo, e vamos visitar o Jardim Botânico, e estamos a pensar no futuro, para já na execução e fechar estes projetos, e depois na cooperação futura, e também de como operacionalizar a reconversão da dívida de Cabo Verde em projetos ambientais, projeto que veio já do passado, mas que foi confirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro Dr. Luís Montenegro na sua visita a Cabo Verde, visita recente. Ministro do Ambiente e Energia de Portugal, que esta manhã iniciou uma visita de trabalho a Cabo Verde, uma oportunidade que o homólogo cabo-verdiano Gilberto Silva aproveitou para garantir que o Governo vai aprovar os instrumentos técnicos no âmbito da conversão da dívida de Cabo Verde a Portugal em financiamento climático. O acordo que celebramos entre os dois países para a reconversão da dívida pública em financiamento climático e ambiental é para valer mesmo, é para continuar, e nós vamos a breve trecho aprovar as questões técnicas e institucionais relativas à implementação do primeiro projeto de 12 milhões de euros, que, como sabem, destina-se ao repowering, portanto, à produção de energia fotovoltaica para a rede, e também a edificação de vários parques solares associados à produção e distribuição da água, projetos estes com impacto muito grande a nível climático. A conversão da dívida em investimentos climáticos vai ao encontro das necessidades do país, que, enquanto o Estado insular tem desafios enormes para se adaptar às alterações climáticas, realçou o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. As rondas negociais entre o SINDEP e o Governo sobre as pendências da classe docente voltam a estaca zero. Avançou a Rádio de Cabo Verde o presidente do SINDEP, Jorge Cardoso, apesar de terem chegado a acordo sobre o reajuste salarial dos professores na ordem dos 16%. Jorge Cardoso explica que houve alterações entre aquilo que foi negociado presencialmente e o documento enviado pelo Governo para assinatura do memorando de entendimento em vários pontos. Um deles é relativamente às promoções que, segundo o SINDEP, acordaram que seria automática, mas que no documento enviado pelo Governo aparece sem data. A Edneia Barros tem os detalhes. A revolta da classe docente continua, diz Jorge Cardoso. O sindicalista explica que não assinaram um memorando de entendimento por não refletir o acordo chegado presencialmente com o Governo em vários aspectos. Essa remuneração passar todos os licenciados para 91, nós chegamos a esse entendimento, acordo, também que seria em conjunto com as promoções automáticas. E promoções automáticas já veio aparecer no documento sem data da sua aplicação. Tem a ver com as reclassificações, ou seja, a colocação dos professores que adquiriram grau de mestres e doutores, uma proposta concretamente do Governo, que depois foi retirado simplesmente do documento. Um outro aspecto também tem a ver com a remuneração base, que é o índice SEM para os professores, que era para os professores não licenciados, todos, mas, no entanto, veio aparecer no último documento para professores que conferem curso superior sem grau de licenciatura. Isso nunca foi discutido. E também uma outra grande questão tem a ver com a tentativa de
de retirar a reclassificação automática aos professores que adquirirem grau de licenciatura. Jorge Cardoso sublinha que neste momento o SINDEP está a auscultar os professores para delinear novas formas de luta e agir de imediato, enquanto aguarda a correção do documento enviado pelo Governo. Quanto à revisão do Estatuto do Pessoal Docente, Jorge Cardoso disse que ainda não receberam nenhum documento que propõe a sua revisão, mas refere que, de acordo com o draft apresentado, a idade da reforma mantém-se. Pelo menos na apresentação, em nenhum momento falaram do Estatuto. Falaram apenas do PCFR. Portanto, daí que nós estamos a aguardar com serenidade. A idade de reforma, segundo a apresentação que nos fizeram, mantém-se e se calhar houve apenas uma confusão, mas isso tem a ver com a idade limite que qualquer funcionário público pode permanecer até aos 65 anos de idade. Mas a idade de reforma que continua assim como está. E no que toca aos professores aos quais foram levantados processos disciplinares pela não publicação das notas no SIG em tempo limite, Jorge Cardoso está confiante que vão ganhar esse processo. Desde que estamos no sindicato, até hoje não conhecemos qualquer processo que a entidade empregadora conseguiu sair vitoriosa nos processos que tentam contra os trabalhadores, porque atropelam a lei. De salientar que esses processos disciplinares atingem cerca de 200 professores. 13h21, e meio, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Uma delegação do Programa de Livre Circulação de Pessoas e Imigração da CDAO está em Cabo Verde para o lançamento da Plataforma Nacional de Cooperação Transfronteiriça. A plataforma foi apresentada hoje, vai filtrar e monitorizar os projetos para serem financiados junto da CDAO. Cabo Verde já submeteu um projeto que aguarda o financiamento, conforme apurou hoje António dos Reis. A plataforma nacional visa dotar o país da capacidade de identificar projetos concretos que terão impacto na vida dos cidadãos. O programa oferece ainda meios necessários para delinear e executar projetos de desenvolvimento eficaz, permitindo uma avaliação contínua das necessidades emergentes e das oportunidades de melhoria. O diretor de Livre Circulação de Pessoas e de Migração da CDAO, Alberto Boateng, confirma que Cabo Verde já tem um projeto submetido e pronto para ser financiado. Trata-se de um projeto submetido pela Alta Autoridade para a Imigração, que, segundo explica Carmen Furtado, consiste no fomento e reforço da permanência regular dos migrantes através do desenvolvimento da atividade econômica dos cidadãos da CDAO em Cabo Verde. Diminuir o nível de informalidade dos empregos e da atividade econômica dos imigrantes, em especial o público-alvo do projeto são imigrantes da CDAO, trabalhar a vertente da informação, da sensibilização, há uma vertente forte também no reforço técnico e financeiro das associações dos imigrantes, mas fundamentalmente o cerne do projeto está nesta componente laboral, profissional, porque os dados do inquérito desenvolvido por nós e pelo INE em 2022 nos mostrou o nível de informalidade, a necessidade do conhecimento daquilo que são as regras e as exigências a nível do emprego e a questão do estatuto legal que nós queremos que quem conseguiu na regularização extraordinária não perca e melhorar aqueles que ainda não tiveram. Então, no geral, são essas linhas. Projeto orçado em $82 mil e que aguarda pela assinatura de um protocolo entre Cabo Verde e a CDAO para a disponibilização do financiamento. A coordenadora da cédula da CDAO em Cabo Verde, Isa Moraes Rodrigues, explica que a Plataforma Nacional da Cooperação Transfronteiriça será, no fundo, um comitê de pilotagem que vai monitorizar todos os projetos e que terão ganhos para o país. Eu acredito que é algo de bom e que trará, portanto, os projetos não serão submetidos de forma aleatória. A plataforma tem precisamente essa função de filtrar, digamos assim, os projetos de acordo com as estimativas e as diretrizes da CDAO. De realçar que o Programa de Cooperação Transfronteiriça da CDAO 2023-2027 é um programa de desenvolvimento multissetorial que envolve as comunidades locais para promover o desenvolvimento socioeconômico, fomentar a paz e a segurança e gerir a migração na região.
Falemos agora das eleições europeias. O resultado das eleições europeias aponta para o crescimento da extrema-direita, mas os partidos democratas cristãos e socialistas continuam a dominar na Europa. O crescimento da extrema-direita passa a fatura a alguns dirigentes europeus, como é o caso da França, onde, logo após se conhecer os resultados ainda provisórios, o presidente Emmanuel Macron, líder do partido Renascimento, anunciou a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, uma vez que o partido da direita radical de Le Pen, o Reagrupamento Nacional, está a caminho de obter 32% dos votos, segundo as pesquisas, representando mais do dobro do partido de Emmanuel Macron. Na Bélgica, o Partido Nacionalista Nova Aliança Flamenga, de direita, ganhou as eleições e o primeiro-ministro belga pediu demissão após fraco resultado eleitoral do seu partido. Na Itália, o partido da extrema-direita Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, assegurou a vitória após ter recebido mais de 28% dos votos, de acordo com uma sondagem à boca das urnas. Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz, apesar dos maus resultados, exclui a opção de eleições antecipadas, como aconteceu em França, apesar de um resultado insatisfatório dos 3 partidos da coligação que governa a Alemanha. Em Espanha, o Partido Popular foi a força mais votada e terá 21 dos 23 eurodeputados, uma derrota dura para o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, cujo Partido Socialista perdeu um deputado e fica com 20. O Vox, partido da extrema-direita espanhola, quase duplicou o número de deputados. Em Portugal, o Partido Socialista foi o partido mais votado, com 8 eurodeputados, frente da Aliança Democrática, que elegeu 7. O Chega, da extrema-direita, consegue 2 deputados e estreia no Parlamento Europeu. Ora, sobre tudo aquilo que aconteceu nas eleições europeias, o José António dos Reis falou com um diplomata que vai então analisar neste espaço o crescimento da extrema-direita na Europa, que é motivo da preocupação para a democracia, nota o embaixador Fernando Oanon. No entanto, o diplomata acredita que não haverá implicações significativas na relação entre a União Europeia e Cabo Verde, com a nova configuração do Parlamento Europeu, que conserva a maioria, José António, dos partidos pró-europeus. Fernando Oanon, que já desempenhou funções de embaixador de Cabo Verde em Bruxelas, verifica que os resultados das eleições europeias de ontem não trouxeram grandes alterações à composição do Parlamento Europeu. Por isso, o diplomata não antevê grandes mudanças na relação entre a União Europeia e Cabo Verde. Grosso modo, vai ser a manutenção de um status quo. Outros fatores poderão alterar as questões relativas à ajuda ao desenvolvimento, como é o próprio conflito na Europa e a guerra da Ucrânia. As relações políticas penso que não sofrerão alterações, assim como as relações económicas. A Europa vai continuar a ser o nosso principal parceiro económico, vai continuar a ser o principal emissor de turistas, se não houver de facto uma alteração superveniente das circunstâncias que temos neste momento e que não resultam da eleição para o Parlamento Europeu. No entanto, o crescimento da extrema-direita na Europa é motivo de preocupação, admite o embaixador Fernando Oanon, apesar desse incremento não ser de todo surpreendente, segundo o diplomata. Preocupa-nos a nós, enquanto cabo-verdianos, em saber como é que as nossas comunidades imigradas poderão vir a ser tratadas, ou o que é que isso poderá traduzir-se e afetar os cabo-verdianos imigrantes nesses países. E, portanto, é uma fonte de preocupação. A questão europeia, a Europa tem perdido espaço económico no mundo, tem perdido, inconsequentemente, alguma afirmação. Para nós é sempre uma apreensão. Basta lembrar que Hitler, a extrema-direita subiu ao poder com Hitler através das eleições e, portanto, nós nunca sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Seguramente, o crescimento da extrema-direita é motivo de preocupação para todos os democratas. Apreciações do embaixador Fernando Oanon sobre aquilo que aconteceu nas eleições europeias de ontem. De Israel chega-nos a informação de que o principal membro do gabinete de guerra israelita, Benny Gantz, renunciou ontem ao governo de emergência. Deixar o governo é uma decisão complexa e dolorosa, disse Gantz numa declaração à imprensa. Sua renúncia é um golpe para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta a pressão crescente para encerrar o conflito na faixa de Gaza. Gantz, que é visto como o principal rival político de Netanyahu, deveria renunciar no passado sábado, prazo que deu para deixar o governo caso o primeiro-ministro não apresentasse um novo plano para a guerra em Gaza e o futuro do território palestiniano. Ele adiou uma entrevista coletiva quando surgiram relatos da operação israelita para resgatar 4 reféns no centro de Gaza. A saída de Gantz acontece num momento em que há protestos diários em massa em Israel, com muitos manifestantes pedindo eleições imediatas e a libertação dos reféns e alguns querendo o fim da proibição de mais ajuda humanitária em Gaza. Netanyahu também enfrenta crescente pressão política
política doméstica da extrema-direita do país, enquanto os Estados Unidos da América e alguns israelitas o pressionam a aceitar um acordo de cessar-fogo com o Hamas. A ação de Gantz não tira a maioria a Netanyahu na legislatura do país, porque Gantz não faz parte da coligação que governa Israel, mas representa o risco de aumentar o isolamento de Netanyahu pressionado no cenário internacional. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde. Já ultrapassamos o Equador da hora 13 horas 30 minutos e 10 segundos. Falemos agora do futebol e falemos dos Tubarões Azuis, que após a derrota por 4-1 com os Camarões, avisando o apuramento para o Mundial de 2026, a seleção efetuou um treino na manhã de hoje e o selecionador nacional bobista, na perspectiva, o embate de Abadian. Ele falou numa conferência de imprensa, conferência assistida pelo Cândido Amorim Fortes. O selecionador nacional recorda que o adversário derrotou a equipa nacional da última vez em que as duas se enfrentaram e caracteriza-o como uma equipa habituada a lançamentos longos e há um ano sem perder. Apesar da derrota de 4-1 frente aos Camarões sábado e das mazelas derivadas do pouco tempo de descanso, além de um único dia para os treinos, o bobista espera ter todos os jogadores aptos e poder dar mais uma alegria ao povo cabo-verdiano. Não tive uma derrota lá, mas a moral está sempre em cima. Nós procuramos ainda recuperar. Não foi um dia duro aquela viagem, mas não está na nossa casa, já é um parte já está ultrapassado. Não quero fazer aquilo que não tenho costume de fazer, que é jogar para ganhar no jogo, na casa principalmente, que diante de nós povo, não continua sempre a dar alegria. Não viajar logo de seguida, não passar a noite toda a viajar. Ainda jogadores que estão 100%, tem pequenas contusões, mas não estou a esperar que esteja tudo pronto. Não saber que a Líbia também é um adversário difícil, que também de um ano sem perder. E que a última vez que eles ganharam nas casas, ele derrotar Cabo Verde. Daí que é uma equipa aguerrida, procurar jogar jogo assim longo para se ponta de lança. Tem outra coisa, não tem que ter em conta, procurar ser uma equipa organizada, agressiva, de vontade de ganhar principalmente. Mas nós não estamos nos casos, independentemente daquele que é adversário, não tem que ter nos foco para ganhar jogo. E principalmente, não tem que pôr nos qualidade individual em benefício de equipa para não ganhar no jogo. O selecionador bobista apelidou o jogo contra os Camarões de esquisito devido aos 4 golos sofridos de bola parada, tendo em conta a expertise do conjunto nacional nesse tipo de jogada. Antes deste desaire, Cabo Verde tinha 7 jogos consecutivos sem perder e 7 anos sem sofrer uma goleada dessa magnitude. Para o jogo da manhã com a Líbia, quer por isso o apoio do público para colocar os Tubarões Azuis novamente na senda das vitórias. Bobista sublinha que os aspectos a corrigir foram corrigidos. Não tive só a relembrar que o Hugo não tem feito anteriormente. Foi um jogo, mas tudo derrota de fazer sempre virar para trás e poder melhorar naquilo que eu tenho que melhorar. Nossa equipa está cada vez mais forte, mais focada. Nós não temos um ponto positivo, digamos assim, nesse aspecto, porque nós, se não a única, uma das 2 equipas que conseguem ganhar um jogo fora de casa nessa qualificação. Daí que não me está só fazendo nosso trabalho bem feito na casa e depois vai espiar pontos fora de casa. Dificilmente uma equipa está qualificada para o Mundial se ela tem apoio de se género, principalmente nas estados, porque tem jogo que nem sempre boa qualidade de botem te dá para vencer e preciso mais um empurrão, aquele empurrão e de povo. E as equipas ali já demonstraram que tem condições, tem caráter, tem atitude para tudo o que ele tem feito, tudo o que ele fazia na cana, tudo o que ele fazia depois de cana. Vamos dizer, independentemente de um resultado negativo que pode aparecer em algum momento, eu tenho que estabilizar, ter paciência e continuar nas caminhadas. A qualificação para o Mundial é 10 jogos, uma caminhada bastante difícil, bastante longa. Não tem que ter paciência, principalmente quando tem alguma coisa que está correr direto, para não procurar ultrapassá-lo. O treino oficial dos líbios é hoje às 15 horas. Amanhã, no Estádio Nacional, Cabo Verde enfrenta a Líbia, que tem 7 pontos, os mesmos que Camarões, que lidera o grupo D.
que pertence Cabo Verde, que tem neste momento 4 pontos. Angola ocupa o terceiro com 5 pontos, o quinto é as Maurícias com 1 e Eswatini é sexto com 0 pontos ainda na qualificação para o Mundial de Futebol de 2026. Vamos ver então aquilo que acontece amanhã no jogo entre a Seleção Nacional de Futebol e a Líbia, contar para o apuramento para o Mundial de 2026. Na Ilha do Sal chega-nos a informação de que o homem de 52 anos de idade, de nome Celestino Monteiro Lopes, mais conhecido por Tino, natural de Santo Antão, foi morto com uma arma branca, na sequência de um desentendimento com o irmão mais velho na noite de ontem, na cidade dos Espargos. O Vítor Sousa tem os detalhes. Segundo fontes policiais, o desentendimento entre os dois irmãos terminou em tragédia e com a morte de Celestino Monteiro Lopes, mais conhecido por Tino, natural de Santo Antão, que foi agredido com arma branca e não resistiu aos ferimentos. O motivo que esteve na base da discussão está relacionado com a partilha, o pagamento das despesas de luz e água que ambos partilhavam na mesma residência e que a vítima, segundo relatos, não queria pagar. O conflito terminou com uma agressão à facada por parte do irmão mais velho, Pedro Monteiro Lopes, de 61 anos, o que resultou na morte do irmão Celestino Lopes, mais conhecido por Tino, ambos naturais de Santo Antão e residentes na Ilha do Sal. De acordo com informações recolhidas junto à Polícia Nacional, o agressor foi detido juntamente com a arma do crime e o mesmo será entregue hoje ao Tribunal da Comarca do Sal. Falamos agora das festividades de Santo Antônio. As celebrações das festas de Tabanca aqui em Enxada Santo Antônio estão a todo vapor na comunidade, trazendo consigo um espírito de alegria, tradição e também união. Conforme responsáveis este ano, as festividades prometem ser ainda mais especiais, com surpresas e visitantes de outros países, nomeadamente de Portugal. Manu Pina, membro da Associação de Tabanca da Enxada de Santo Antônio, afirma que as festas da Tabanca têm ajudado a fortalecer os laços comunitários e a promover um sentimento de identidade. Manu Pina garante que a programação está a decorrer bem e com diversas atividades para os próximos dias. E festa de Tabanca Chara, Pamodi e Santo Antônio, que festa começa para uma dimensão que goste tudo alguém se tem a dir, você entende? E festa, graças a Deus, está corre direito e não tem no festa começa desde dia 4 e também até dia 3, que é dia de Santo Antônio, e depois não tem tudo aquele ritual de manhã, que é o roubo de santo, que começa normalmente dentro de 9 de 9h30, mais ou menos, que é o roubo de santo. Primeiro não tem missa na capela, depois não tem o roubo de santo, de tarde não tem aquela precisão. A juíza Miluci dos Santos realça que as festas de Tabanca significam acolhimento, alegria e transmissão das tradições para as próximas gerações. Ontem foi o batuque, hoje é o almoço tradicional. Portanto, o juiz, cada dia há um juiz, né? Ou uma família, ou uma pessoa, cada dia é uma entidade que vai organizando a festa. Veja o Juntamão que está aí a fazer a comida, o almoço, é o acolhimento e acolher bem, é trazer as pessoas, os amigos, os conhecidos, as pessoas que gostam de estar na festa de Tabanca. Para demonstrar que a Tabanca é uma festa de acolhimento e que atrai participantes de diversos lugares e países, a Rádio Cabo Verde falou com um grupo de amigos, grupo que veio de Portugal para celebrar junto à comunidade o evento de cariz cultural, também evento religioso. Regina Caetana, representando o grupo e juíza das festas, realça que está sendo incrível a experiência, não deixando de considerar a Tabanca um forte património da cultura de Cabo Verde. A ideia partiu do ano passado, foi-nos entregue como é que se chama, a bandeira ou para ser juiz, e nós aceitámos com muita gratidão e já tenho uma relação relativamente boa com a Enxada Santo Antônio, porque faço um trabalho com os meninos do bairro Brasil, daí a minha ligação toda com este bairro. E pronto, é uma experiência incrível, está a ser uma experiência incrível, está a ser fabuloso e estaremos sempre disponíveis. As atividades de celebração das festas da Tabanca iniciaram a 4 de junho e decorrem até o dia 13 do corrente mês, com diversas atividades como serenatas, almoços com juízes, batucados e também outras atividades, um trabalho da jornalista estagiária Ani Lopes. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Por hoje, segunda-feira, 10 de junho, o sol despontou às 6 horas 3 minutos e 45 segundos e o pôr do sol será às 19 horas
horas e 3 minutos e 27 segundos. A Lua encontra-se na fase crescente, saiu pelo Nordeste às 9 horas e 39 minutos e vai se pôr pelo Noroeste às 22 horas e 52 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 2 horas e 26 minutos e a seguinte será às 15 horas e 19 minutos. E a primeira praia-mar foi às 9 horas e 3 minutos e a seguinte às 21 horas e 28 minutos. E os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar acontece às 10 horas e 42 minutos e a seguinte será às 23 e 3 minutos. E a primeira praia-mar vai acontecer às 4 horas e 38 minutos e a seguinte às 16 e 53. Para amanhã, terça-feira, igualmente, não será um bom dia para pescar. Para finalizar mesmo, só para informar ao amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que partiu de São Nicolau e que vai para São Vicente, saiba que a aeronave está neste momento, a aeronave da Global, ao serviço da TACV, está neste momento a chegar perto da ilha de São Vicente e a aterragem prevista dentro de essencialmente 7 minutos, ou seja, quando for 1 hora mais 47 minutos. Pela via marítima temos um fraco movimento, apenas o Norte Tuta navega neste momento, está no extremo oriental de Santa Luzia e deve aportar dentro sensivelmente 1 hora e meia no porto de Tarrafal em São Nicolau, um pouco antes, dentro de 1 hora deverá estar o Norte Tuta em Tarrafal de São Nicolau. Mira, é o fim de linha. E quando já temos 13 horas mais 40 minutos, vamos neste ponto recordar os títulos que fizeram esta edição. Dissemos que os membros da equipa técnica que vai dirigir o MCA Cabo Verde para a implementação do terceiro compacto do MCC, indicado e validado pelo Governo junto aos dirigentes do MCC. O relatório do Banco Mundial aponta preocupações com a dívida externa do país, projeta a economia azul como via de crescimento económico. Termina a fase da consulta pública para a subconcessão dos serviços portuários. Vice-Primeiro-Ministro garante que as sugestões recebidas vão ser analisadas pelo Governo. Negociações entre o SINDEP e o Ministério da Educação parecem voltar a estaca zero por causa de supostas alterações efetuadas na versão final do documento que deveria ser assinado entre as partes. Extrema-direita cresce na Europa e provoca a dissolução do Parlamento francês e o primeiro-ministro da Bélgica também pediu demissão. Principal membro do gabinete de guerra do governo de Israel pede também demissão e aumenta a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Anatólio Lima na edição e apresentação deste jornal, a técnica Dão Brito, na apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 teremos a reposição dos títulos com o José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.